Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou docente do programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Federal de Goiás e eu estou aqui hoje para gravar para vocês uma aula prática sobre resistência à penetração. Antes de ir para o campo, para começar a fazer a aula prática, vamos montar a planilha. Então você leva essa planilha para o campo e eu vou te ensinar agora como é que faz. Pessoal, então para vocês realizarem a penetrometria e depois fazer o gráfico de resistência do solo à penetração, vocês vão precisar realizar os cálculos. Então, na aula teórica, vocês vão aprender como fazer os cálculos e aqui na aula prática eu vou contar um segredo para vocês. Vou simplificar um pouco o processo, mas não significa que você não tenha que saber como fazer na mão. Eu estou gravando a tela aqui do meu computador e vou ensinar esse truque para vocês, que vai facilitar muito a vida da gente quando a gente for fazer pesquisa científica mesmo, onde a gente vai ter que coletar diversos pontos, fazer diversos perfis, e essa planilha que eu vou mostrar para vocês já faz isso automaticamente. Mas como eu disse, não dispensa o fato de vocês saberem como fazer e por que fazer e para que serve cada informação daquelas que vocês precisam coletar. Vocês vão digitar no Google planilha Hubsmar-Stolf. Hubsmar-Stolf é simplesmente o pai da penetrometria, o pai dos gráficos de resistência à penetração. Ele é um pesquisador, foi professor da Universidade Federal de São Carlos e ele criou um programa no Excel que realiza os cálculos. Então ele já tem os cálculos lá prontinho para você só vai inserir as suas informações. Eu vou clicar aqui no primeiro link. Pra vocês terem noção, o penetrômetro é chamado de penetrômetro de Stolf. Nesse site a gente tem toda a bibliografia do professor e nós vamos baixar a planilha que é do nosso interesse. Então você vai pegar no seu computador aí, vai digitar Ctrl F e vai escrever aqui para pesquisar, programa computacional. Quando você escrever isso, vai aparecer o primeiro aqui, ó, penetrômetro de impacto Stolf, programa computacional de dados em Excel. Você vai baixar, salvar na pasta que você quiser. Aqui eu já tenho salvo, então vou abrir para vocês verem. Só primeiro se ligue na planilha 3. É isso que a gente precisa levar para o campo. Você vai anotar isso aqui no papel, levar uma prancheta, ou você vai imprimir essa página e vai levar na sua prancheta, e é isso que você vai coletar no campo. A quantidade de impactos e a profundidade que a haste principal penetrou no solo. E isso vai ser dessa forma. Você vai contar quantos impactos você deu e quantos centímetros a haste graduada penetrou no solo. É bem simples de fazer. Então, quando você for colocar o penetrômetro direto no solo, ele já vai te dar uma leitura. Você vai subir e soltar o êmbolo, esse vai representar um impacto. E aí você faz a leitura de quantos centímetros se aprofundou. E assim sucessivamente. Vamos supor que com um impacto aprofundou 5 centímetros. Então você anota no seu caderninho. Um impacto, 5 centímetros. Depois você teve que dar 5 impactos para aprofundar mais 5 centímetros. Nesse caso, você vai anotar. Você deu 5 impactos e a leitura que você fez foi de 10 centímetros, porque antes tinha sido 5, com mais 5 impactos, aprofundou mais 5 centímetros, que totalizou 10. E assim sucessivamente. Você vai anotar o que você estiver vendo na haste graduada. Então, estamos prontos para ir para o campo. Depois nós vamos voltar nessa planilha. Então, fica ligado aí que vai começar a aula prática propriamente dita. Para essa aula, nós vamos precisar de um penetrômetro. Esse é um penetrômetro de impacto. A gente tem diversos modelos. Esse aqui é um modelo mais antigo. Nós já temos penetrômetros eletrônicos que, por meio de um sistema, consegue realizar esse trabalho. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com esse modelo. Esse penetrômetro consiste de uma haste que vai penetrar no solo e ela é graduada. Então eu consigo ver qual a profundidade vai estar penetrando. E aqui a gente tem um êmbolo que tem massa conhecida. No nosso caso, a massa desse êmbolo é 4 kg. Então a gente vai realizar a penetração da haste por meio do peso que esse êmbolo vai exercer.
E nesse modelo específico, nós temos essa alça que nos auxilia para que não ocorra acidentes de trabalho no momento que você estiver manuseando o aparelho. Então, você vai sempre segurar nessa alça que ela é móvel, porque caso você segure aqui, você pode estar amassando seu dedo, porque esse êmbolo é pesado, né? Então, se você segurar abaixo ou acima, pode ocorrer algum acidente. Nós temos 3 pontos importantes para observar. A profundidade, então a gente tem que conhecer a graduação do nosso equipamento. Se ele não for graduado, a gente tem que fazer as marcações. Nesse caso, o nosso está graduado de 5 em 5 centímetros. Temos que conhecer o peso do êmbolo, porque ele vai entrar no nosso cálculo também. E como eu disse para vocês, nosso êmbolo tem 4 kg. E temos que conhecer a altura do qual o êmbolo vai cair. Então, nesse caso, a nossa altura é 50 centímetros. Então, para iniciar a penetrometria, a gente tem que certificar que o nosso penetrômetro está perpendicular ao solo a um ângulo de 90 graus. Então, ele tem que estar retinho. Nesse caso, esse não tem a régua de sustentação. Então, você, o operador, que vai sustentar. Mas existem alguns aparelhos que ele tem a régua de sustentação que vai fazer com que ele fique nessa posição. E você vai começar a pegar o êmbolo e soltar. E a cada batida que você der com o êmbolo, você tem que contar e observar a profundidade que vai penetrando. Por exemplo, eu soltei um êmbolo uma vez e penetrou 2 centímetros. Isso você vai precisar de ter alguém para te ajudar, caso for um equipamento desse, para ir anotando as batidas e a profundidade que o penetrômetro está penetrando no solo. E aí você vai fazendo isso conforme a profundidade de interesse. No caso, você vai observar a sua cultura, o sistema radicular, ou qual é a finalidade dessa execução, né? Para que você está fazendo essa operação. Agora eu vou te mostrar o que você não pode fazer no momento dessa operação. Você não pode fazer com o penetrômetro na diagonal ou fora do ângulo de 90 graus. Então, sempre com o equipamento em pé, no ângulo de 90 graus, perpendicular ao solo. Nunca assim. O que não pode ocorrer também é você colocar força no momento de soltar o êmbolo. A gente está avaliando o peso do êmbolo, que é 4 kg. Então, se você colocar alguma força, você vai estar adicionando uma variável desconhecida no seu cálculo. Então, o seu resultado não vai ser efetivo, não vai ser confiável. Você sempre vai subir o êmbolo e soltar, sem colocar força. Não é para fazer assim, ó. Viu? Como eu disse para vocês, a altura que o êmbolo vai cair é conhecida. Então, você também não pode pegar aqui na haste. Então, se você pegar e subir o êmbolo até a sua mão, você vai estar tirando a altura. Então, você não vai ter mais uma altura conhecida. E outra coisa, nunca pegar embaixo, porque se você soltar, serão 4 kg caindo na sua mão. Então, pode ocorrer um acidente. Vocês viram como é simples, né? Anotou a quantidade de impactos, a profundidade na sua planilha, chegou em casa, chegou no escritório, colocou esses dados na planilha do Excel. Aqui nós estamos na aba 3 dessa planilha. Já tem aqui as informações que a gente coletou no campo. E eu vou fazer aqui, ó, lançar dados dessa planilha, que é a 3, para a planilha 1. Então, eu vou clicar e ele vai falar que todos os dados que estão lá vão ser apagados e vão ser inseridos novos dados. Atualizou, veio para essa parte, que é a planilha 1. Aqui nós temos os dados que nós inserimos na planilha 3, que é aquela que nós vamos levar para o campo. E ele já nos dá aqui o gráfico de resistência à penetração. Na primeira parte em megapascal e na segunda parte aqui é a profundidade. E aqui, ó, a gente pode observar que nesse solo, na camada aí entre 20 e 30 centímetros, ocorreu uma maior resistência à penetração. Eu tive que colocar mais pressão, fazer mais força para que a haste penetrasse naquele solo. Então, quer dizer que essa camada estaria mais compactada. E aqui, ó, a gente tem para cada perfil. Então, se você for fazer mais de um, ele já vai gerando os dados para cada perfil. Aqui nessa abinha, ó, a gente vai ter a quantidade de impactos por decímetro.
a gente vai ter a quantidade de quilograma-força por centímetro quadrado, já vai sair o cálculo pronto, na verdade aqui já é o resultado. E o resultado é em megapascal, que é a pressão que foi exercida para que a haste penetrasse no solo. E eu já estava me esquecendo, ó. Quando vocês forem utilizar essa planilha, você vem aqui, ó, em como citar, que vai te explicar como você vai citar a utilização dela lá nos seus materiais e métodos. Então, se você for publicar o seu trabalho, não se esqueça de dar o crédito a quem tem direito. Pessoal, agora que vocês já sabem como fazer e o que não fazer no momento de aferir a resistência à penetração do solo, eu queria passar algumas informações para vocês. Entre elas é que a penetrometria sozinha não consegue nos dar essa informação. Por quê? Porque a resistência do solo à penetração está muito ligada também com a sua textura. Caso o solo seja mais argiloso, então, consequentemente, ele vai ter uma maior resistência à penetração em relação ao solo mais arenoso. E outro fator muito importante é a umidade do solo. Então, solos que estão secos, eles têm maior resistência à penetração do que os solos úmidos. Então, muitas vezes, quando a gente vai realizar esse levantamento de resistência à penetração no solo, a gente realiza também uma coleta de solo para realizar a avaliação de umidade. Não sei se vocês já viram, mas tem outro vídeo no qual eu ensino a fazer a coleta de solo. O procedimento vai ser o mesmo, a gente vai levar o trado no campo e no mesmo local em que a gente fez o teste de penetrometria, nós vamos coletar o solo naquelas mesmas profundidades. Então, se eu estou avaliando a penetrometria de 5 em 5 centímetros, eu coleto uma amostra de solo de 5 em 5 centímetros e no mesmo momento eu já coloco num saquinho identificado e coloco num recipiente térmico para não perder a umidade, para aquela água que está naquele solo não evaporar. E assim, quando possível, eu levo para o laboratório e lá no laboratório a gente faz alguns procedimentos para aferir a umidade daquele solo. E eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, pessoal, chegando no laboratório, sua amostra de solo para umidade vai vir para esse recipiente, que ele é de alumínio, e depois vai ser levado para a estufa de circulação forçada a ar. Então, a gente vai fazer o peso úmido assim que o solo chega no laboratório e depois a gente vai fazer o peso seco. Então, pela diferença de massa, a gente vai conseguir encontrar a porcentagem de água que tinha naquele solo. E a gente vai ter o teor de umidade. Aí, se é o solo ainda úmido, assim que ele chega do campo, a gente coloca para pesar. Então, aqui está a cara do nosso recipiente e aqui vai estar o peso do nosso solo. Aí, estabilizou, você leva para a estufa. Vamos lá comigo. Aí, a gente vai deixar nessa estufa até atingir o peso constante. Então, a gente vai pesando todos os dias até o peso não sofrer mais nenhuma variação. E aí a gente vai ter o peso seco dessa amostra. Esse aqui seria o nosso solo seco. Estou fazendo igual a Ana Maria Braga. Eu já peguei um solo seco ali para mostrar para vocês, para a gente fazer uma conta para calcular a unidade desse solo. Mas não é o mesmo, tá? Aquele lá a gente vai deixar secar até a temperatura constante. Aí depois a gente pega ele seco e realiza outra pesagem. Atingir o peso constante, você anota o valor e depois eu vou te mostrar como a gente faz a continha. Galerinha, depois de pesar o solo úmido, o solo seco, vocês vão pegar e vão fazer uma planilha assim no Excel. Vocês podem fazer na mão também, é uma continha bem fácil. Vocês vão anotar aqui as profundidades das suas amostras de solo. Então, aqui esses valores são hipotéticos, né? De 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 centímetros de profundidade. E aqui o peso úmido de cada amostra dessas profundidades. Depois de colocar na estufa, eu esqueci de falar para vocês no laboratório, esse teste de umidade se chama umidade gravimétrica. Tem um outro tipo de umidade que a gente pode fazer também no laboratório, que é umidade volumétrica, mas que é outro procedimento. O que eu estou explicando para vocês agora é a umidade gravimétrica. Nós vamos levar em consideração apenas o peso do solo, a massa do solo. E agora eu vou fazer o cálculo. É super simples. Clica aqui no Excel, na célula, digita igual, coloca o parênteses, peso do solo úmido, dividido pelo peso do solo seco, fecha parênteses, menos 1.
A fórmula é bem simplesinha. Tem outro jeito de fazer também, mas que vão gerar o mesmo resultado. Aqui eu tenho a umidade gravimétrica do solo. Se eu clicar na célula do Excel e vir aqui nesse quadradinho, vai aparecer um maisinho. Clico 2 vezes, ele vai jogar a fórmula para todas as outras linhas. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Peso do solo úmido dividido pelo peso do solo seco, menos 1. Para eu achar a porcentagem, eu venho aqui, clico na umidade gravimétrica, vezes 100, que é a porcentagem. Eu encontro que na profundidade de 0 centímetros do meu solo, a umidade gravimétrica é de 36,47%. Clico na célula 2 vezes, e ele joga a fórmula para todas as outras linhas. E o que a gente pode observar? Que nesse caso, quanto mais profundo eu fui coletando o solo, mais úmido ele estava. E eu posso relacionar isso com os meus resultados de resistência do solo à penetração e observar se eles batem. Se lá, na resistência do solo, quanto mais úmido ele estava, menos resistente era. Ou se não, se ele estava ainda empregando uma resistência, e aí eu posso criar uma discussão com base nos meus resultados. Espero que vocês tenham gostado da aula e muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.